Esse é o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é super importante. Nesse domingo, Eduardo Maluf, representante do Michael, que está em Riad, tem reunião com o pessoal do Al Hilal para sacramentar a rescisão amigável do contrato. É o que falta para que ele possa ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Já São Lourenço e Boca Juniors fazem clássico nesse domingo no Campeonato Argentino e essa partida é importante para torcedores do Cruzeiro e do Galo. Tudo porque o São Lourenço é adversário do Atlético na terça-feira e o Boca Juniors enfrenta o Cruzeiro na quinta no Mineirão. Por falar em Cruzeiro, queria contar que a torcida do Cruzeiro, ou vários integrantes de torcidas uniformizadas do Cruzeiro, estão vendendo ingressos com valores bastante altos para o jogo da próxima quinta-feira. Torcedor comum tem tido dificuldade em encontrar entradas para esse jogo. Para completar o giro de notícias, contar que o Vasco conseguiu se manter na 10ª colocação, mesmo depois dos jogos desse sábado do Campeonato Brasileiro. Cruz Maltino soma 27 pontos em 21 jogos. O Atlético Paranaense, que é o primeiro time acima dele, tem 29 pontos e o Atlético tem 30. Se o Vasco vencer o Criciúma em Criciúma, vai subir na tabela de classificação. Bora contar ainda que a CBF informou ou programou para terça-feira o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio ocorre às 15 horas na sede da entidade. Vocês lembram do Johnny Gonzalez, né? Atacante que pertence ao Fluminense, estava emprestado ao Atlético Goianiense. Pois bem, o contrato de empréstimo com o Dragão foi rescindido e ele vai jogar pelo Paysandu, desejando boa sorte para ele. A última do giro de notícias, a Série D, já tem 4 classificados para as quartas de final. Inter de Limeira, Retrô, Itabaiana e Iguatu venceram seus confrontos nesse sábado, eliminando Nova Iguaçu, Manauara, Porto Velho e Manaus. Só para completar, tem 8 partidas nesse domingo para definir os outros 4 classificados para as quartas de final. Bora de notícia ruim pro Palmeiras. O Verdão tinha a expectativa de faturar uma grana legal com o volante Danilo, que pertence ao Nottingham Forest, foi revelado pelo Palmeiras. O Milan chegou a oferecer 25 milhões de euros nos últimos dias. O Forest já havia deixado bem claro que só toparia negócio por 40 milhões de euros. Enquanto as negociações eram conduzidas e outros clubes interessados, aconteceu algo ruim na estreia do Nottingham Forest nesse final de semana. O time empatou 1-1 contra o Bournemouth, mas o Danilo, que atuava como titular, ao pular, caiu e torceu o tornozelo. Imagem bem forte. O jogo ficou parado por bastante tempo. Ele precisou sair de maca e foi direto a um hospital. Existia inclusive a especulação de que ele precisasse de 6 meses para voltar a jogar. De qualquer forma, a notícia não é tão ruim. Ele vai ficar de 6 a 8 semanas fora, no máximo 2 meses, mas essa lesão vai impedir o Nottingham Forest de o negociá-lo. Se, por exemplo, o Nottingham Forest conseguisse os 240 milhões de reais que sonhava com essa transferência, o Palmeiras teria direito a 10% das cifras, ou 24 milhões de reais. Fica para uma próxima janela. Importante é que o Danilo, em mais ou menos 2 meses, estará em campo mais uma vez. Bora falar agora sobre um vidente que fez uma previsão ousada para a partida entre Palmeiras e São Paulo. Os times se enfrentam no Allianz Parque, equipes bastante diferentes, especialmente por conta dos duelos de Libertadores. E o vidente Rodrigo Zaboto, que tem um canal no YouTube, decidiu ler cartas e apontou o seguinte, abre aspas: aqui nas cartas está um empate ou uma vitória para o São Paulo. Vou apostar na energia da vitória do São Paulo, meu palpite é 2-1, fecha aspas. Quero saber a sua opinião sobre essa previsão. Só vale a lembrança de que o São Paulo deve escalar um time mais reserva do que o Palmeiras. De acordo com os treinos desse sábado, um provável São Paulo terá Jandrei, Igor Vinícius, Sabino Ferrarese e Patrick, Lisiero, Marcos Antônio Nestor e Michel Araújo, Wellington Rato e André Silva. O Palmeiras, com alguns titulares, o Everton Giai ou Marcos Rocha, Naves, Vitor Reis e Vanderlan, Fabinho ou Zé Rafael, Richard Rios, Felipe Anderson e Rômulo, além de Rony e Luigi na frente. Use o espaço para comentários agora mesmo para deixar seu palpite. Vamos ver quem é que manda bem na hora de palpitar. Quero falar agora sobre o Fluminense, com a possibilidade mais do que real, venda praticamente encaminhada de Alexander, só 20 anos de idade, uma das grandes revelações do Flu nos últimos tempos. Pode atuar como lateral, pode atuar como meio-campista e tem negociações avançadas para se mudar para a Arábia Saudita. O Al Ahly é o interessado, o mesmo clube que negocia a aquisição de Vinícius Júnior do Real Madrid. Operação de 9 milhões de dólares ou 43 milhões de reais. Diria para vocês que faltam só detalhes burocráticos para que essa venda seja consumada. A tendência é que o Flu ainda segure o Alexander para o confronto contra o Grêmio, marcado para essa semana, que vale vaga nas quartas de final da Libertadores. A partir daí o Alexander estará liberado. Atleta que tem 90% dos seus direitos econômicos presos ao Fluminense. Achei o valor baixo, especialmente se a gente comparar as cifras que o Flamengo está conseguindo com Wesley e também com o Fabrício Bruno. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes e quanto o Flamengo fatura com essas operações. Só para completar em relação ao Flu, 0-0 diante do Corinthians na noite desse sábado no Maracanã. Não foi um bom jogo, resultado ruim para as duas equipes, em especial para o Fluminense, que se manteve no 18º lugar com 21 pontos ganhos. É a mesma pontuação do Vitória, que é hoje o 17º colocado. O Corinthians é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 1 ponto a mais do que o Fluminense, embora com uma partida a mais também.
Preciso falar agora sobre o Fortaleza, que segue causando no Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, vitória por 2-1 em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Gols de Pochettino e Breno Lopes. O resultado coloca o Fortaleza na primeira colocação da Série A do Brasileiro. São 45 pontos conquistados em 22 jogos. Fortaleza pode acabar a rodada na liderança, desde que o Botafogo não vence o Flamengo em clássico marcado para 6h30 da tarde. O Botafogo tem 43 pontos, detalhe. Mesmo número de jogos do Fortaleza. Se ultrapassar o Fortaleza, ele vai ultrapassar com um jogo a mais, completando a 23ª rodada. Já o Flamengo tem 41 pontos, 4 a menos do que o Fortaleza, com um jogo a menos do que o Lion. Só para destacar uma coisa super importante, nunca na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, um time nordestino liderou qualquer rodada no segundo turno. Então, se o Botafogo empatar ou perder para o Flamengo, o Fortaleza quebrará esse recorde. Será o primeiro clube do Nordeste, na era do Brasileiro por pontos corridos, a liderar uma rodada no segundo turno. Só para completar, mais outro dado super importante. Segundo o Transfer Marketing, todo o elenco do Fortaleza hoje está avaliado em 40 milhões de euros. O Flamengo, um dos concorrentes do Fortaleza, está vendendo o Wesley por 20 milhões de euros, enquanto o Botafogo, que também rivaliza com o Lion, fez uma operação de compra do Almada por 22 milhões de dólares. Só para completar. 8 vitórias e um empate nos últimos 9 jogos. Essa é a sequência do Fortaleza, somando 25 dos 27 pontos possíveis. Bora falar agora sobre o Flamengo. Quero contar para vocês quanto o rubro-negro fica da grana com as vendas de Wesley para a Atalanta, Fabrício Bruno para o Rennes da França. Posso assegurar para vocês que o valor líquido dessas negociações, excluindo parceiros, percentuais e tudo mais, será de 162 milhões e meio de reais, duas excelentes vendas. O Wesley vai jogar na Atalanta, operação de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. 16 milhões de euros fixos hoje equivalem a 96 milhões e 600 mil reais. O Fly é dono de 90% dos direitos, ou seja, vai embolsar 87 milhões nessa operação. Os outros 4 milhões de euros que podem elevar esse negócio para 24 milhões de reais, estão atrelados a metas. Uma meta de 1 milhão de euros quando ele completar 20 jogos, tem mais 1 milhão de euros quando a Atalanta ganhar qualquer título, tem outro 1 milhão de euros com vaga na Liga Europa e mais 1 milhão de euros se o time chegar pelo menos até as oitavas de final da Liga Europa. O negócio do Fabrício Bruno foi fechado em 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em bônus. 12 milhões e meio de euros hoje equivalem a 75 milhões e meio de reais. O Flamengo é dono de 100% dos direitos econômicos do Fabrício Bruno, porque quando o comprou do Red Bull Bragantino, ele pagou a multa rescisória. Importante contar também que o Flamengo conseguiu que o Rennes assuma 100% do mecanismo de solidariedade. O Flamengo precisaria desembolsar 5% dessa operação com clubes que ajudaram na formação do Fabrício Bruno. Graças a essa negociação, vai caber ao clube francês o pagamento desse valor. Ou seja, vão sobrar para o Flamengo os 75 milhões e meio de reais. Com mais um destaque importante, quando ele é comprado do Red Bull Bragantino, o clube investe 15 milhões e 600 mil reais, um baita negócio mais um, feito pelos homens do departamento de futebol rubro-negro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Marcos Acuña, lateral esquerdo da seleção argentina e alvo do Corinthians. O blog do Macedo, setorista do Corinthians, trouxe uma informação importante. Há otimismo no Timão em relação a essa negociação, tudo porque o Acuña foi recentemente vítima de racismo. E na avaliação do lateral esquerdo, o clube não o respaldou, não o defendeu e não brigou contra os racistas. Isso tem causado enorme incômodo no Acuña, que nem sequer fez parte da estreia do time no Campeonato Espanhol. O Sevilla já entrou em campo nesse final de semana. Diante desse cenário, com só mais um ano de contrato, existe a expectativa de que o acordo possa ser fechado e o Acuña, 32 anos de idade, se torne reforço do Corinthians. O Acuña é muito forte fisicamente, costuma ir bem ao ataque e recompõe melhor ainda. É o tipo do lateral que certamente tomaria conta da situação no Corinthians. Ele me lembra o Fagner nos bons momentos, um cara de muita imposição física, de muita capacidade, que ocupa bem os espaços. Só para completar, é importante lembrar que o salário do Acuña no Sevilla hoje gira na casa de 1 milhão e meio de reais. Se o Corinthians fosse reproduzir esse salário, pagaria bem mais ao Acuña do que a titulares que estão há bastante tempo no clube, como o Fagner, que ganha 800 mil por mês. Sobre mais reforços, Ramon Dias, depois do empate em 0-0 contra o Fluminense, admitiu que faltam só exames médicos para que José Martínez e Héctor Hernández sejam anunciados. Esses exames médicos devem acontecer no início dessa semana. O volante venezuelano e o centroavante espanhol devem ficar à disposição muito em breve. Corinthians, que já gastou 43 milhões de reais com 7 reforços nessa janela, ainda busca mais contratações. Pelo menos é um pedido do técnico Ramon Dias, que pretende ter um elenco melhor. E você, acha que o Corinthians precisaria contratar quem? Use espaço para comentar. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. A gente se encontra mais tarde. Tem a tradicional live. Tchau!